Estamos informando seus seguidores. Oi, Isso. Alice, Dani, Legume Vegano, Stella. Oi, gente. Caramba, já tem um monte de gente. Tudo bom? Quer aproximar mais um pouquinho, amor? Ah, Darlan, tem aluno meu por aqui, olha só que legal. Oi, alunos do Paulo. Teve gente, olha, Darlan, de repente tu dá um toque aqui depois quando a gente entrar em algo sobre a constelação. O Darlan foi pela primeira vez, ele participou de uma constelação nesse final de semana. Ah, é? Ele foi representante da China. Uau, Foi bem então, forte. olha só. Nosso Instagram está sendo invadido pelo Paulo Pimon. Na verdade, ele faz parte desse Instagram, né, Paulo? Eu sou o papai e o marido na casa É o sem papai lixo. sem lixo. O Paulo é psicólogo, ele também é constelador familiar, tem um trabalho lindo. Se você ainda não segue ele, é Paulo Pimon aqui no Instagram. Pimon com temudo. E ele me contou que no último final de semana teve uma experiência bem bacana com um exercício de constelação familiar. Mas eu vou deixar ele falar, só vou estar aqui ao lado dele, porque foi realmente especial. Então, explica um pouquinho pra gente sobre o teu trabalho, o que é isso e o que isso que aconteceu esse final de semana tem a ver Tá. com este momento. Vamos falar um pouco sobre constelação familiar. Eu queria saber quem passa aqui pela Casa Sem Lixo que já conhece a constelação familiar. Fala sim aqui embaixo no comentário ou não. Sim, conheço, não conheço. Então, Já escutei muito sobre ele, é ok? porque eu quero ter Aí o Gui, oi Gui! eu quero ter alguma noção de quem já conhece algo de constelação, porque seria bom, quem sabe, eu fazer uma introdução sobre o que é constelação. Faz assim para conheço, assim para não conheço, ou sim conheço. Já fiz não. constelação, ó, Ó. Luan ali. Ótimo. Não conheço, tem gente que não Aham. conhece. Então enquanto vocês vão nos comunicando, eu vou me apresentar então, para quem ainda não me conhece, quem é novo por aqui. Eu sou Paulo Pimon, eu junto com mais três colegas, nós fundamos o Instituto Ipê Roxo, que é hoje é uma das maiores, segunda ou terceira maior referência no Brasil em constelação sistêmica, já trabalhamos com isso há 12 anos. Anota aí, depois sigam eles. Instituto Ipê Roxo. Instituto Ipê Roxo, tá? Lá a gente tem tanto as experiências e as vivências de constelação, como cursos de aprofundamentos e tal. E o que é constelação familiar, então? Porque eu vi que algumas... É sim, cura! cura. Isso, então a gente já está nesse caminho há 12 anos. E a constelação familiar foi criada por um alemão chamado Bert Hellinger. Ele, através das vivências da vida dele, da experiência com várias abordagens terapêuticas diferentes, ele deu início para aquilo que hoje nós chamamos de constelações sistêmicas. No fundo, a constelação sistêmica trata de olhar para a vida e para os relacionamentos, e relacionamentos de todas as naturezas, através de da percepção da fenomenologia e, de certa forma, a partir de uma visão sistêmica. O Hellinger descobriu 3 principais leis que governam tanto os relacionamentos como tudo na nossa vida. A primeira lei é a lei do pertencimento, onde todos têm direito a pertencer. Isso no lugar mais básico que é a família, todos têm direito a pertencer à sua família de origem. Os vivos, os mortos, os assassinos, os criminosos, aqueles que fazem bem, aqueles que fazem mal. O pertencimento equivale para todos, e sempre que há um movimento de exclusão, todo o sistema sente. Isso ele começou estudando a família, mas a gente pode ver isso em diversas áreas da existência. Um exemplo básico de, tipo assim, de exclusão. Um exemplo básico de exclusão é as famílias costumam, essa é a mais comum, costumam não contar os filhos não nascidos. Os filhos não nascidos, abortados, normalmente não são contados como parte da família, apesar de, como Santo Agostinho dizia, né,
os mortos estão invisíveis, mas eles não estão ausentes, eles permanecem na alma da família e necessitam de um reconhecimento. Então, existem vários motivos pelos quais as pessoas excluem alguém da família. Isso acontece em vários níveis de sistemas, né? Não só no sistema familiar. Sim. Nós vemos isso também muito no que se diz ao meio ambiente. Por exemplo, depois coloque no YouTube como os lobos mudam os rios. É a coisa mais linda. É um vídeo maravilhoso, anota aí. É um vídeo sobre o Yellow Park nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos ou Canadá? Estados Unidos. Estados Unidos. E onde eles mostram como a reintrodução dos lobos que tinham sido extintos daquela região muda completamente a forma com que a natureza reage, inclusive o curso dos rios. É incrível isso, como o pertencimento ele é impactado em vários níveis de existência, só que a constelação familiar normalmente foca nos relacionamentos humanos. Sim. Nas suas mais diversas áreas: saúde, vida financeira, relacionamentos familiares, é claro, profissão e todas as áreas possíveis. A segunda grande lei que o Hellinger descobriu foi a ordem, ou seja, não só todos fazem parte, mas também cada um tem o seu lugar específico. E esse lugar precisa ser reconhecido. Depois a gente escreve aqui o nome do vídeo, tá? Tá. Só repetindo como os lobos mudam os rios, tá bom? Eu deixo lá nos stories também, eu tento um arrasta pra cima pra vocês. A segunda lei, então, diz que cada um tem um lugar específico. Tanto na família, por exemplo, eu sou o quarto filho de 5. Você é a primeira. A primogênita. De 3. Porque minha mãe perdeu um bebezinho, que é o terceiro. Então eu sou a primeira de 3. É completamente diferente ser o quarto filho numa família e ser a primeira filha na família. Vocês já notaram? Alguém escreveu ali. Como os lobos mudam os rios. Valeu, obrigada, família sem lixo. Somos irmãos, Casa Sem Lixo. Família sem lixo. Então, essa lei diz que cada um tem o seu lugar. O primeiro bebezinho que chega numa família, como que é? A gente mal sabe pegar no colo direito, né? O primeiro bebezinho, ele pega os pais cruz e ele vai ensinando os pais a serem pais, de certa forma, né? Quando o segundo chega, o caminho já tá mais amaciado. Tem um aqui que eu sou a oitava de 10. Uau! A oitava de 10, o caminho já estava bem fácil para quem é mais novo, hein? Que legal. É bem mais fácil nesse sentido. E eu fui o caçula durante 7 anos, e aí veio a minha irmã mais nova, quando chegou, foi incrível. Mas a terceira lei, então cada um tem o seu lugar. Tem vários exemplos disso, mas vamos para a terceira lei, porque primeiro, eu não quero falar então, demais é o pertencimento, depois a ordem, e agora? Ordem. E o terceiro, que eu acho que é o que é mais... talvez a mais importante para nosso papo aqui hoje, presta atenção, é a lei da troca, ou do dar e do tomar. Em vários níveis da existência, mas o Hellinger observou isso principalmente nos relacionamentos. Existe uma força que atua sobre nós quando nós damos algo ou recebemos algo. Quando nós recebemos algo de alguém, imediatamente a gente se sente pressionado a dar algo para aquela pessoa. Né? Não importa se a pessoa teve intenção ou não, ou eu dei sem querer nada em troca. Não, isso é uma lei que atua, assim como a lei da gravidade, ela está atuando sobre nós, a gente querendo ou não, estando consciente ou não. Essa lei da troca, se você for estudar profundamente algumas filosofias orientais, nas orientais mais profundas, se percebe que existe em vários níveis da existência essa troca. E a gente conversa lá no primeiro vídeo que tem no canal do YouTube do Casa Sem Lixo, o primeiro vídeo sobre relacionamento sem lixo. Quem já viu, temos vídeos sobre relacionamento sem lixo lá no YouTube. Inclusive, a gente está devendo o 5º, que a gente fez os 5 R's. E aí, nesses vídeos, a gente fala sobre essa
essa lei do dar e do receber. Exato, exato, exato. Então, ação e retorno, isso, acontece sempre essa dança, Vocês né? não sentem isso também quando tu dá alguma coisa pra alguém, ou quando tu recebe de alguém, tu não tem um desejo, tipo assim, parece que eu preciso devolver, né? Ou eu preciso dar também, pra ficar equilibrado. É. Então, isso acontece numa relação entre iguais, por exemplo, entre um homem e uma mulher, os relacionamentos eles vão bem até que se perceba que um dá mais que o outro, sabe? Quando eu recebo demais ou eu me sinto menos importante ou que eu me sinto inferior ao outro, começa muitas vezes a pessoa não percebe, mas começa a haver um distanciamento do casal. Isso às vezes acontece lento. Muitas pessoas culpam na rotina. Rotina, a gente briga por besteira, a gente briga por bobeira. Não. O problema é que no interior, na alma do casal, há um desequilíbrio entre o dar e o tomar. Tá bom? Depois eu posso dar mais exemplos, a gente pode fazer só uma live só sobre isso. Eu acho até que tu fez um IGTV, foi hoje ou ontem, explicando um pouquinho mais sobre constelação familiar. Hoje mesmo eu coloquei lá no... Então qualquer coisa depois vai lá no Insta dele, Paulo Pimon, que tem um IGTV explicando um pouquinho melhor sobre constelação. Isso, tá bom? Tá, mas o tema de hoje... Alguém diz, quando realizamos trabalho social, experimentamos de uma forma muito espontânea esse movimento. Porém, eu não sei o seu nome, mas você já percebeu como existem muitos trabalhos voluntários que não vão para frente? Existem muitos trabalhos voluntários que aqueles que se propõem a ajudar ficam esgotados e não causam um impacto tão profundo na vida das pessoas, ou que realmente dá resultado. Porque muitos trabalhadores voluntários, muitos trabalhadores sociais, digamos assim, ignoram essa lei do dar e do tomar. Ou não percebem o quanto estão ganhando, né, com aquilo. Ou às vezes querem só dar. E o que acontece com a pessoa que só dá? Ela se esgota. Ela se esgota. E o que acontece num relacionamento quando eu me dou, ou eu cedo, o outro se afasta de mim porque ele não se sente digno o suficiente ou não sente que tem o suficiente para dar em torno. Essa é uma necessidade básica de equilíbrio. Não é? Ok? Então, é com isso que eu queria introduzir já o nosso tema de hoje, porque também existe um equilíbrio de vários níveis entre o ser humano e a Terra, por exemplo. A Terra é a nossa casa. E agora a gente entra no tema bem específico que tem a ver com a Casa Sem Lixo, né? Com o nosso trabalho neste Instagram aqui. Tá bom? A Terra é a nossa casa. Nossa casa maior. Como é que é aquela música mesmo? O planeta é nossa casa, a Terra é o nosso lar. Vocês já viram isso, Planeta Oca? Planeta Oca, Sigam. quem já escutou? Planeta Oca é lindo no YouTube, as crianças amam. É verdade, é verdade. Alguém falou, sim, o trabalho voluntário é bem delicado. Sim, é bem delicado. É necessário se observar essa troca de uma forma bem cuidadosa. Né? Eu já fiz muito trabalho voluntário que me esgotei. Hoje eu tenho um trabalho voluntário com constelação que dura já há 4 anos e tem prosperado bastante, justamente porque eu inicio todo o encontro dizendo que não existe trabalho gratuito. Não existe, sempre tem pessoas pagando um preço. E a nossa relação com a Terra, né? Com o planeta, como com o nosso fica? planeta, com a nossa casa. Nossa casa não é esse lugar aqui, esse apartamento. Nossa casa é o planeta e nós temos uma relação com o nosso planeta, não é? Então eu vou trazer isso aqui já introduzindo o tema que eu falei para Nicole, olha, eu coloquei isso numa constelação e de repente seria legal bater um papo com o pessoal lá do Instagram da Casa Sem Lixo. O que vocês acham? Porque a gente fala o tempo todo, a Nicole fala o tempo todo sobre a nossa relação com o planeta. Né? Na introdução de todo vídeo tu diz, esse é um espaço para a gente refletir sobre nossa relação com o planeta. Uma forma de vida mais sustentável. Né? E aí chega o coronavírus, né? Chega isso que assusta todo mundo, que
mata milhares de pessoas. O que é que está acontecendo? Eu não sabia, então eu estava com uma turma de formação em constelações no final de semana e decidimos então colocar esse tema. Antes de mais nada, eu não avisei para ninguém da turma qual o tema seria. Né? Até se alguém aqui dos meus alunos tiver, podia confirmar isso para mim. Quem chegou agora, então, Paulo é constelador familiar, então ele trouxe esse tema do coronavírus para uma turma de constelação. Então eu escolhi alguns representantes para o começo. Eu escolhi a OMS, alguém para representar a Organização Mundial de Saúde, alguém para representar a China, onde tudo começou, alguém para representar os profissionais de saúde, que são os principais atuantes, né, nesse momento, alguém para representar a população mundial e alguém para representar o próprio vírus corona. Foi muito interessante. O primeiro movimento que aconteceu foi do vírus, o representante do vírus, se aproximar dos profissionais de saúde. Forte isso, né? Depois, o representante da população começou a se enfraquecer, a se doer, uma dor muito grande, e o vírus foi para o representante do vírus foi para próximo do representante da população. E alguns movimentos aconteceram ali. Tá, então tem um representante do vírus que se aproxima dos profissionais da saúde. Primeiro movimento. Aí um ser humano, quem representava a humanidade, cai. Não chegou a cair no chão, mas ele sofre. só se dobrava com sofrimento. Tá. E aí o coronavírus se aproximou da população. Só que aí os profissionais de saúde foram lá e afastaram ele da população. Mas ele chegou na população como quem quer cuidar. O coronavírus. Estranho, né? Depois, quando o representante do corona foi para próximo do representante da OMS. Tá. Enquanto isso, o representante da China olhava tudo um pouco de longe, mas abrindo os braços, assim. Muito interessante. Eu não sei o que isso significa. Mas muito louco, gente. Alguém na turma disse assim, parecia que o representante da China estava se colocando na cruz, sabe? Como quem se sacrifica pela humanidade, talvez. Né? Não sei. A gente sabe que a China carrega um destino muito difícil, de muitas mortes, né? Inclusive as mortes autorizadas pelo governo, né? Como são... Não quero criar polêmica aqui, mas como são os abortos. Os abortos são mortes, não tem como negar isso. Não estou querendo julgar ninguém, se é certo, se é errado, não vou entrar nesse tema, mas... Essa é uma realidade. A né? realidade é que os abortos são mortes, e isso a constelação mostra claramente. Bom, vários movimentos aconteceram. Em certo momento eu senti vontade, mas eu não tinha certeza de colocar a cura, um representante para a cura. E esse representante da cura, ele foi em certo momento, entrou e parou. O representante da população continuava em sofrimento, olhando para o chão. O representante da cura parou e sentou na frente do representante da população, das pessoas, mas as pessoas não olhavam para a cura, não queria. Era quase como se ele dissesse a frase assim, eu não quero você. Não quero a cura. Foi muito interessante. Eu não sabia o que isso significava. O representante da China veio e deitou no meio dos dois, entre a cura e a população. Foi muito forte isso. Uau! Depois de algum tempo eu decidi então colocar um representante, porque nada mudava aquele semblante de dor, de sofrimento da população. E aí eu decidi colocar um representante do planeta Terra. Olha só. Em algum outro momento, inclusive a Nicole fez parte, num outro momento, um outro curso que eu estava dando, eu coloquei um representante para o planeta. E foi incrível, porque eu não dou instrução nenhuma para o representante, eu não falo nada, né? E a representante do planeta Terra, logo que entrou no campo, começou a chorar muito. E foi a segunda vez que isso se mostrou numa constelação. A Terra chorando, e isso me impacta muito, porque, por um lado, a Terra é esse ser tão poderoso, né? Sim, imenso. Tão poderoso, tanto que
tem diversas formas de se regenerar, tem Sim. diversas formas de... Olha só, o Darlan disse, eu representava a China e foi impossível levantar naquele momento. Foi mesmo. Aí... Eu já representei o planeta Terra num outro momento. Isso. E na hora que eu fui colocada, eu queria cair no chão de tanto sofrimento. É. E essa representante do planeta Terra dessa vez chorava muito. Só que quando eu coloquei ela, começou um movimento no representante da humanidade. Ele começou a levantar, como se ganhar força, sabe? Ele ganhou força e veio para se colocar diante do planeta Terra, mas também não olhava para o planeta Terra. Mas ele se colocou numa posição assim bem arrogante, sabe? Como alguém cheio de raiva, assim, cheio de Diante do planeta que estava ali sofrido. diante do planeta que chorava. Tá. E aí eu dei uma frase para ele, eu pedi para ele dizer pro planeta: fui eu assumo o que eu fiz. E nesse momento que ele disse isso, fui eu assumo o que eu fiz. Ó, tem gente perguntando. Do que vocês estão falando? Cheguei agora. Nossa, para vocês que estão chegando agora vai parecer uma loucura o que eu tô É falando. o seguinte, o Paulo é constelador familiar, psicólogo, ele tá falando de um exercício de constelação familiar que ele fez com uma turma de alunos dele. Depois volta quando a gente vai ficar disponível aí a live, aí escuta tudo, Pra tá? assistir tudo. Olha, alguém perguntou se eu coloquei um representante para economia. Seria muito interessante ter colocado, mas não... Sim, Flavinha, foi não uma coloquei. dinâmica de constelação familiar, tá? Isso, eu tô falando de uma constelação familiar Isso. que eu fiz com um grupo de formação em constelação lá no Instituto Hiper Roxo esse final de semana. Mas foi muito interessante. Então, no momento que o representante da humanidade olhou parecia a dinâmica que a gente vê muitas vezes acontecer na constelação familiar quando tem casos de violência, de assassinato numa família. Sempre tem um que se coloca numa postura arrogante, forte, enquanto o outro se sente pequeno. E é muito interessante, né? Porque ali o planeta Terra, que é um ser tão poderoso, estava se colocando em sofrimento e olhava para a população, e até a frase que eu sentia era como se ele dissesse: não era isso que eu queria. Sabe? E aí, nesse momento, o representante da humanidade, ele solta um suspiro e relaxa um pouco. Quando ele faz isso, é muito interessante. Eu percebi, então, o representante da cura que estava lá longe se aproxima de quem? Do ser humano? Não. Se aproxima do planeta Terra. Planeta, uau! E aí os dois se olham, o planeta Terra e o representante da cura se olham e se abraçam. Tá, então tu viu assim que esse movimento do coronavírus, do Covid-19, ele... O Corona estava lá deitado aos pés da Organização Mundial de Saúde. Mas ele era o tema do exercício, certo? Ele era o tema. Então, por meio dele, nós, humanidade, Ele veio, fez uma participação e fez essa bagunça que tá fazendo toda aqui agora que a gente tá vivendo, de certa forma. né? Aí a gente se empodera, tipo, quer... Eu não gosto muito de interpretar, mas o que Tá. a gente vê no Eu final sou das toda da contas? interpretação e ele não. Eu não gosto de interpretar porque quando a gente interpreta, a gente fecha em Tá, uma possibilidade tá certo. só, né? Escutem o professor Ó. Paulo. Alguém tá dizendo coronavírus na constelação. Tá, o que é constelação vai ter que depois assistir tudo, tá? Porque senão a gente não vai conseguir explicar agora. Quem chegou agora. Tá, a gente conta depois e eu falei um pouco no começo também, É tá? porque a gente tem 1 hora pra essa live acontecer, a gente tem que terminar. Isso. Então o que foi possível ver ali? A participação do coronavírus Tá. parece que o movimento todo leva a esse olhar do ser humano para o planeta. É só se encontra, Uau. tava uma tensão, um sofrimento, uma dor muito grande. Eu só encontrei um lugar de tranquilidade, de relaxamento na constelação quando o planeta e a cura se abraçaram. Aí o representante da população ele se
se curvou diante do planeta. Então, o que eu tirei disso tudo, tem muitas coisas que a gente poderia conversar, né? E eu queria perguntar, quem ouviu essa descrição toda, o que vocês ouviram? E se tem alguém aqui presente que estava lá comigo, de repente seria muito interessante se você puder compartilhar a sua percepção. Mas a minha percepção foi clara, sabe? Quase como se confirmasse tudo aquilo que tu vens falando aqui no canal e tal, de que só no momento que a gente olhar para o planeta, reverenciar o planeta, é que a cura se aproxima. E a cura se aproxima do planeta. A gente só consegue... Não é tudo a ver com aquilo que tu diz, né? Porque que os ambientalistas dizem. Nós só vamos encontrar como ser humano um lugar de paz, um lugar de... sei lá, vou chamar de um lugar de paz aqui. No momento que a gente olhar para o planeta de uma forma e procurar através do planeta, é que a cura vem. Ai, sabe? Gente, é através de um olhar diferente para o planeta que a cura chega. E não nessa busca desenfreada por... Sabe? Tem outro aspecto na constelação familiar de uma forma mais genérica a respeito das doenças. As doenças, elas estão sempre ligadas a duas coisas principais. Na constelação familiar, a gente vê que a doença, ela está sempre no processo, a doença é sempre um sintoma, na verdade. Ela está sempre no processo de trazer algo que está escondido à luz. Algo que foi excluído precisa ser colocado de volta no seu lugar, digamos assim, né? E o outro aspecto da doença é que muitas vezes a doença traz um equilíbrio para o sistema. Né? Tem uma consteladora que eu gosto muito que ela fala que a doença é nossa amiga. Sim, porque ela sempre traz uma mensagem de um lugar que a gente não está conseguindo ver. Não está conseguindo encarar, né? E é muito interessante isso que está acontecendo no nosso país agora. Não sei, no nosso país não, no nosso planeta. Eu corro o risco de parecer clichê aqui, né? Mas a questão, para mim, que se confirmou nessa constelação, e sem instrução nenhuma, quem conhece constelação sabe que não é um teatro, ninguém sabe o que fazer, a maior parte dos representantes nem sabiam quem eles representavam. Então, pode parecer clichê, mas parece que de certa forma corrobora com essa visão de que quando algo assim tão drástico acontece com nós seres humanos, o único caminho é olhar para o nosso relacionamento com o planeta. O que a gente está fazendo com o planeta. E em primeiro lugar ali se mostrou uma postura bem arrogante. Nossa. Bem agressiva, bem violenta do ser humano em relação ao planeta. E olha só, o que está acontecendo agora? O que está acontecendo agora é que a gente tem que parar. Né? Nós estamos reclusos nas nossas casas. Muita gente está perdendo dinheiro, né? Emprego. Porque a gente está sendo forçado a literalmente fazer aquilo que eu falo sempre aqui, a puxar o freio de mão na marra, porque não tem o que fazer. Aqui em Santa Catarina agora foi decretado restaurantes fechados, transporte público, tudo fechado. Então, na marra a gente está tendo que fazer isso, né, de um jeito que a gente não gostaria. E para repensar isso tudo. Para mim a gente reforça bastante essa coisa. A gente precisa repensar a forma com que a gente faz o nosso consumo, o nosso estilo de vida, para que a gente possa realmente ter um relacionamento melhor com o planeta. Alguém disse assim, o que eu entendi é que a cura no final vem da própria natureza, exato. Como uma boa mãe que nos gerou. Ai, que lindo, isso mesmo! E como uma boa mãe sofre com o nosso sofrimento, sabe? Sofre com o nosso sofrimento. Não é que a Mãe Terra, nesse caso, está nos enviando um castigo, não se trata disso, sabe? Tem um princípio bíblico que diz que a gente colhe aquilo que a gente planta, né? E tem a ver com essa lei do dar e do tomar que o Hellinger fala. Então, de certa forma, a Terra...
a Terra está nos dizendo, olha, vocês precisam olhar para o jeito que vocês estão me tratando, né? De alguma forma, assim. Quer dizer, ela não está dizendo isso, ela apenas está sofrendo junto. Sim. Não é de uma maneira arrogante, sabe? Como uma mãe que quer dar lição no filho, não. Ela está sofrendo junto com a gente. Isso Então, quando a isso gente vê as claramente. consequências das nossas escolhas, a gente se honra essa terra e então ela pode ser curada, é isso? Oh, isso. Olha, eu tenho uma questão aqui que eu vou falar algo aqui já. Pode parecer um pouco fora do contexto, mas não é. Nunca fiz constelação familiar, pois não é acessível a todos. Isso não é verdade. Quer dizer, pode ser que seja na sua cidade, eu não sei. Porém, eu tenho um trabalho voluntário aqui em Florianópolis que reúne mais de 100 pessoas uma vez por mês. Inclusive, foi Todos cancelado têm. essa semana por conta do coronavírus. Seria na quinta-feira. Existem eu mesmo lidero uma equipe de voluntários que fazem oficinas de constelação familiar em fóruns, em prefeituras. Então, talvez ainda na sua cidade não tenha, mas esse movimento está crescendo em diversos níveis. Nós do IP Roxo começamos um trabalho pioneiro dentro de uma unidade básica de saúde, onde eu acredito que logo ou no futuro a população de forma geral terá acesso a isso, tá? Mas é um trabalho realmente de grande valor, né? Nós profissionais que trabalhamos com isso, a gente investe muito. Então é algo muito valioso mesmo, tá? Mas existe acesso, existe mexi aqui. Existe a possibilidade de ser acessível, sim, tá bom? A gente corre tanto que não De consegue. novo, mexi. A gente corre tanto. Cancelar. Cancelar. A gente corre tanto que não consegue nem. Não coisa. Obrigada pela live, lindas palavras. Obrigada. Difícil ser grato nos momentos difíceis, mas é fundamental, pois é neles que vem a evolução e neles aprendemos. Isso mesmo. Com certeza, no momento a gente fala aqui em uma situação privilegiada, né? Sim. Porque ninguém na nossa família está doente, ninguém que a gente conhece está doente. Eu não sei como que seria uma live dessa daqui a uma semana, eu não sei como, como que a gente vai estar. Verdade. Mas no momento é isso que a gente pode dizer. E eu li o Rubem Alves citando um outro filósofo chamado Barthes, e ele disse: a gente deveria escrever a data ou a nossa idade em cada publicação que a gente faz, porque aquela pessoa que está realmente buscando conhecimento, ela está sempre em mudança. Então, provavelmente, a Nicole, se tu fosse ver os primeiros posts que tu fez lá no começo da Casa Sem Lixo, muitas coisas tu já evoluiu, já pensa diferente, já não faria da mesma forma. Sim. Mesmo porque o que a gente mostra aqui, ou tenta mostrar, é essa nossa caminhada, né? Não é uma coisa perfeita, mas é esse dia a dia. É. Qual o nome do quê? Nome do quê? Pergunta do quê? Do vídeo que a gente... Não, acho que é do Rubem Será? Alves, não sei. Do Rubem Alves, e ele estava citando o Roland Barthes, tá? A gente falou de um vídeo aqui incrível que eu vou tentar botar lá nos stories, que é... Como é que é? Quando os lobos... Mudam os rios. Como os lobos mudam. Como os lobos mudam Mudam os os rios, que é incrível, que vale a pena vocês verem, para entenderem, inclusive, melhor até essa questão da ordem, do pertencimento, né? Vamos abrir para alguma pergunta, Nicole? Sim? Se alguém tem alguma pergunta sobre, quem sabe, saúde, doença na visão da constelação familiar, ou sobre a Casa Sem Lixo, deixem aí as suas a sua pergunta, que a gente tem mais alguns minutos, eu acho. Eu não estou ligado na hora. Nem todos os profissionais pensam como você, do voluntário. Na grande maioria, o valor cobrado não é acessível para a maioria. Como eu falei, é um trabalho de grande valor. Eu, por exemplo, durante o meu treinamento, eu fui 2 vezes para a Alemanha, eu investi em pós-graduação, eu não paro de fazer curso. Claro que eu sou um profissional não só de atendimento, mas eu
eu treino pessoas para trabalhar com isso, né? Então, o investimento é grande para que a gente possa se tornar um profissional sério e um profissional para oferecer um trabalho voluntário, tem que ter toda uma estrutura por trás. Eu mesmo, ano passado, não, ano retrasado, eu quase cheguei ao esgotamento porque eu percebi que eu estava dando muito mais do que eu podia de forma Eu voluntária. tive que chamar ele. Tá dando demais, porque ele trabalhava com vários grupos voluntários. E aí ele não tava dando conta. Então cada um tem que dar de acordo com aquilo que é leve, né? Mas é um trabalho extremamente valioso. E provavelmente eu vou falar bem aberto para vocês, hoje, com certeza, se alguém procurar a mim para fazer constelação familiar no meu consultório, eu sou a pessoa mais cara da cidade, do estado ou do sul do Brasil, não sei. Sim. Mas é porque eu invisto muito nisso, tá? Mas é legal também porque aquilo que ele recebeu, e ele tem recebido bastante, ele também consegue retribuir e dar nesses trabalhos voluntários, né? O atendimento de constelação é um atendimento só, que já mostra um caminho de solução para a pessoa e que fortalece ela na tomada de decisão, ou às vezes age quase como, alguns sentem quase como se fosse de forma milagrosa. Não é um acompanhamento, por exemplo, eu sou psicólogo também, eu acompanho pessoas aí semanalmente ou quinzenalmente. Constelação é um encontro só. A pessoa vem, constela uma vez comigo, volta às vezes daqui a 2 anos para constelar de novo. Né? Então, ok. A Grazi é uma das alunas lá do IP Roxo. Ó. O problema também nos custa muito caro. É verdade. Valeria muito mais se fosse pagar pelo resultado que dá. Eu lembro de uma das minhas últimas constelações, já fazem uns 4 anos, 3 anos atrás. Foi incrível, de 2 meses... Foi num tempo de 1 ou 2 meses eu perdi 15 quilos. Foi um negócio assim incrível. Eu pagaria 3 vezes mais pela constelação, pelo resultado. E eu tenho mantido já nos últimos 3 anos a minha forma física. Eu voltei a uma forma física. Hoje eu tenho 40, eu voltei a me sentir muito melhor do que quando eu tinha 30 anos. Que dinheiro que paga isso, né? O valor é realmente... Obrigado pela tua posição, Grazi. Não sei se mais alguém tem alguma pergunta. O que vocês acharam, inclusive, de a gente usar esse espaço da Casa Sem Lixa, porque eu achei que seria muito válido compartilhar com vocês essa constelação específica, né, nesse momento que a gente está vivendo do coronavírus. E quem tá chegando agora perguntando o que é constelação, vai ter que assistir lá no início, a gente vai deixar salvo aqui, tá? Não dá pra gente explicar tudo agora. Inclusive, vai lá no meu Instagram, Paulo Pimon. Deixa eu tentar colocar aqui. Um videozinho rápido de 5 minutos no IGTV, explicando rapidamente, claro, de uma forma bem concisa, o que é constelação, tá bom? Vai lá, curte. Ele atende online, sim, vai lá, segue ele, chama ele no direct que ele fala contigo pessoalmente, tá bom? Inclusive agora, como nós estamos cancelando alguns dos eventos presenciais, a minha agenda está abrindo um pouco mais para constelações online, mas tem muita gente me procurando. Então, se você quiser, chama rápido que a gente agenda, nem que seja para daqui a 1 ou 2 semanas, tá bom? Eu tenho atendido muitas pessoas online mesmo. Obrigada, gente. Galera que bom que vocês gostaram, né? Depois diz aqui se vocês querem que ele volte, a gente pode marcar. Tem uma série de vídeos sobre relacionamento sem lixo com o Paulo lá no nosso canal do YouTube. A gente fala muito sobre fazer uma live sobre relacionamento sem lixo. A gente tem que fazer essa live, né, sobre relacionamento sem lixo. E eu prometi já... Quem quer? Disse eu. E eu prometi que um dia ele vai falar aqui também sobre como que foi... que as mulheres me perguntam muito assim, como que é um marido que topa? Porque muitos maridos não topam entrar nessa. Né? Então ele vai vir aqui um dia, se vocês quiserem, eu quero! Ele vai aqui vir falar sobre essa visão do homem, né? Desse homem que também pega junto em casa. Tá? A constelação familiar é mesmo sensacional, vale muito a pena. Isso! Que bom, gente, que vocês gostaram. O Paulo vai voltar, tá? Ó, gostaram de ti, amor. Ó, relacionamento sem lixo. Yeah! O pessoal tá dizendo queremos, eu.
Então, vai ter então live sobre relacionamento sem lixo. Bom, possivelmente nesses próximos dias a gente vai estar aqui bastante, né? Porque estamos em quarentena, né, galera? Então, Relacionamento sem lixo não é um relacionamento de contos de fadas, viu? Aqui, esse aqui, bem concretamente, é exemplo disso, né, amor? A gente tá sempre produzindo resíduo. Sempre. Sempre produzindo resíduo. A questão é o que a gente faz com os resíduos. Exato. Live sobre relacionamento sem lixo. Vai acontecer, tá bom? Gente, obrigada pra quem ficou com a gente aqui até agora. Obrigada, Paulo. Compartilha com a galera uma nova visão, uma visão, não sei se nova, mas pelo menos algo que reforça quem tá nessa pegada de olhar para o planeta e para o nosso relacionamento com o planeta de uma forma diferente. Isso, se esse conteúdo te avisou, compartilha aí, tá bom? E olha, se puder, todo mundo que puder, fique em casa. Este é um momento de isolamento, eu não sei como é que tá especificamente aí na tua região, mas quanto mais a gente pensar coletivamente, né, e ficar aqui... Vocês querem dar um tchau pro Theo e a Nina? Eles estão acordados. Eles estão, porque senão essa live não aconteceria. Theo e Nina! Theo, Nina, vem dar tchau pro pessoal. Cara, tu tirou uma foto da Nina fantástica esses dias que ela tava... Dá tchau pro pessoal. Dá tchau, filha! Vem, Theo! Vem dar um tchau aqui, filho. Ih, o Theo não quer vir? Pode vir sem camisa, filho. Tchau. Gente, obrigada, viu? Se cuidem, por favor. Uma dica que eu dou é se coloquem à disposição das pessoas mais velhas ou as pessoas que estão na zona de risco para que elas não saiam. Então eu já liguei pros meus pais, já falei com o meu sogro, com a minha sogra, ó, com as minhas bisavós. Não saiam de casa, me liguem que eu vou na rua e eu compro tudo que vocês precisarem, né? Assim, na medida do possível. E vamos realmente fazer um esforço pra... Sabrina Mello. Ah, isso aqui é da Sabrina Mello. Obrigada, Sabrina. E vamos pensar agora, dar uma valorizada no coletivo, né? Mais do que pensar só na gente, pensar no outro, tá? Olha, e posso falar uma coisa também? Pode. Eu tenho visto, sabe, só no meu Instagram subiu 1000 seguidores de uma hora para outra. Eu acho que, por mais que a gente tenha que tomar os seus cuidados, eu acho que por mais que a gente vá se isolar agora, a gente pode, através do universo virtual, permanecer conectados mesmo. Isso. Eu tenho duas coisas muito legais a respeito desse momento. Nós vamos ter que estar muito mais próximos, família, Sim. juntar, se aglomerar, ficar Sim. junto, curtir, inventar coisa para fazer com os filhos dentro de casa e tal. Mas também tem essa coisa de permanecer conectados, né? A gente não vamos nos isolar, vamos permanecer conectados. Isso. E quem sabe, que bom que isso está acontecendo na era da internet. Assim a gente pode continuar É verdade. se relacionando, tá bom? O Theo vai vir aqui dar tchau, Theo? Ah não, o Theo já se acha adolescente já. Ah, o Theo não quer. Então tá, gente, ó. Beijão, Tchau, tá? gente. Uma boa noite, se cuidem. Tchau. Beijo sem lixo.